noite a todos. Foi bom o domingo? Dia agradável, não? Estamos aqui de novo, pela graça do Senhor, para meditarmos um pouco na sua palavra, entendermos o tempo que estamos vivendo. Eu vou relembrar algumas coisas que eu disse na semana passada, antes de começar. Qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo aqui é glorificar o nome de Deus. Nosso objetivo aqui é lembrarmos, através do estudo da sua palavra, aquilo que Ele nos legou, para que nós entendêssemos o tempo em que estamos vivendo. A semana passada eu falei algumas coisas que nós não íamos fazer aqui, e eu esqueci de uma importante. Eu falei que nós não íamos marcar datas, eu falei que nós não íamos trazer novas doutrinas, eu falei que nós não íamos tentar adivinhar nada, mas nos concentrarmos apenas naquilo que Deus já revelou e nos concentrarmos apenas naquilo que temos visto ao nosso redor. E quando eu saí daqui no domingo à noite, eu falei assim, depois que o Leonardo falou alguma coisa para mim, eu pensei assim, esqueci de uma coisa importante. Nós também não estamos aqui para alarmar ninguém, tá certo? O Leonardo saiu daqui e falou assim, pai, próxima vez que você for falar sobre profecia, eu não quero ir na igreja. Porque ele saiu meio assustado daqui. Irmãos, a profecia é uma grande manifestação de amor em nosso favor. É na profecia que nós, que somos um pouco São Tomé, né, enxergamos o poder de Deus que anteviu a história muito antes dela ocorrer. É uma grande expressão de amor. E mais do que entender que é uma grande expressão de amor, é o cumprimento da nossa grande esperança, de ver Jesus voltar. Então hoje nós vamos analisar mais uma parte. Uma outra coisa interessante, na segunda-feira um amigo me chamou, ele é lá de Portugal, o Felipe. Eu fiz muitos amigos pela internet por causa do blog, por conta do blog. O Felipe é um deles, ele tem um blog chamado Tempo Final. Tempo Final. Muito provavelmente ele deve estar acompanhando nesse momento também. E o Felipe na segunda-feira falou assim para mim, bom, tudo bem Marcelo, mas você só falou de coisa consensual, né? E eu entendi o recado dele. Aí eu disse assim para ele, falei, não se preocupe Felipe, o que é consensual também é uma pequena parte, a gente também tem que estudar. Fiz outros amigos, o Joézer, que é dessa igreja, eu também conheci através da internet. Cometi um outro crime no final de semana passada. Eu falei que alguém desenhou o blog para mim e não falei o nome dele. O nome dele é Jean Rabicoste. Ele é aqui de Santa Catarina e ele também tem um blog que chama Literalmente Verdade. Mas vamos ao que a gente vai estudar hoje. Continuando pensando em tudo ao mesmo tempo, agora. Na semana passada o que estudamos? Mateus 24. Estudamos Mateus 24 analisando os sinais, os grandes sinais que Cristo disse que aconteceriam antes do fim. Vocês lembram alguns que nós falamos em Mateus 24? Falsos cristos. 2, guerras. 3, epidemias. Fome. Terremotos. Vamos partir novamente de Mateus 24. Deixa eu ligar aqui. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando lemos esse verso, precisamos lê-lo no seu contexto. E o contexto imediato desse verso é para compreendermos que as pessoas estarão o quê? Desligadas, desapercebidas, né? Desapercebidas do tempo em que vivem, desapercebidas dos avisos que Deus deixou. Mas precisamos imaginar também o que é e como era no tempo de Noé. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente.
Essa era a característica dos homens do tempo de Noé. E quando Jesus falou de Noé, ele não teve apenas a intenção de falar que estaremos diante de um tempo onde as pessoas estariam desapercebidas do que estava à volta delas em relação ao cumprimento profético. Mas também quis dizer que havia características das pessoas daquele tempo que seriam semelhantes às características das pessoas do nosso tempo. Quando eu comecei a juntar matérias no blog, eu fui tentado a colocar algumas coisas relacionadas ao homem, individualmente. E algumas coisas vieram à minha cabeça. Primeiro, porque eu estaria fazendo juízo de valor sobre as pessoas. Segundo ponto, eu estaria expondo algumas pessoas, replicando as matérias, embora fossem matérias de jornal, mas eu estaria expondo essas pessoas. Terceiro ponto, eu cheguei à conclusão que eu acho que nem o blog suportaria tanta coisa ruim que acontece por força da ação humana. Tanta barbaridade. Tanta imoralidade. E por conta disso eu resolvi não colocar. Não existe nada no blog relativo às pessoas, à ação das pessoas. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre, mais especificamente, em relação a essa característica dos últimos dias, como é que os homens seriam. Eu usei essa versão viva da Bíblia, já falei sobre a questão das versões da Bíblia para vocês, mas porque me parece que fica mais fácil da gente entender. É importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. É fácil ser cristão? É fácil ser cristão nesse dia que nós vivemos? É fácil você andar num mundo na contramão dele? Porque quem é cristão de verdade anda na contramão do mundo, hoje. E ele continua. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão orgulhosas e fanfarronas. Zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Será que temos um bom quadro aqui, irmãos, do tempo em que vivemos e das pessoas que nos rodeiam? Será? Não coube nem nesse verso. Oi? 2 Timóteo. Desculpa, 2 Timóteo. Esqueci ali de colocar mais um pauzinho. Vamos lá. Não coube nem no mesmo slide, irmãos. Outras características. Atraiçoarão seus amigos. Serão irascíveis, inchadas de orgulho e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Olha isso. Irão à igreja sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixem enganar por gente assim. Temos um bom retrato, não temos? Do mundo em que a gente vive hoje e as pessoas que, inclusive, estão dentro da igreja, não só fora. Não só fora da igreja. Que triste quadro que Paulo pintou para Timóteo. Pensando nisso e tentando manter a linha de que eu não me utilizaria de notícias do nosso dia a dia para poder ilustrar essa condição nos nossos dias hoje, eu resolvi usar de ficção. Alguns dizem que a ficção imita a arte. Outros dizem que a arte imita a ficção. E eu não sei se o que eu vou colocar aqui para vocês é arte, mas eu acho que ilustra bem o tempo que a gente vive. Eu vi esse slide no Facebook e isso chamou a minha atenção. O nome da avenida é Brasil, mas podia ser Avenida América, poderia ser Avenida Europa, Oriente, e estaria pintando o mesmo quadro dos seres humanos que vivem sobre a terra hoje. E é aquele ali, ó. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto,
como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Triste, não? Mais triste foi o número de audiência. Desculpe falar isso, irmãos, que esse lixo teve. É uma pena. É uma pena. Eu vou fazer um exercício com vocês, irmãos. E o exercício que eu vou fazer com vocês, eu já vou antecipar. Eu não gosto que façam pegadinhas comigo, então eu também não quero fazer pegadinhas com vocês. Então eu vou falar duas coisas. Primeira, não se sintam tentados a identificar o que vocês vão ver. Não se sintam tentados. Segunda, e aí eu vou copiar um pouquinho do que o pastor falou ontem aqui pra gente. Se você identificar mais do que 6 figuras que eu vou mostrar agora, penso que você deve repensar a sua vida. Eu achei muito apropriado os rostos vazios. Muito apropriado. Porque embora eles sejam personagens de uma ficção, que na minha opinião não é arte, mas de uma ficção, eles podem ser muito bem preenchidos por muitas das pessoas que vivem no nosso tempo. E mais do que isso, se nós não nos colocarmos debaixo do poder de Cristo, qualquer um de nós aqui pode preencher qualquer daqueles rostos. É só o poder de Cristo que nos mantém fora daquela ficção. Mas vejam, voltando àquele texto que nós lemos de 2 Timóteo. Amantes de si mesmos. Vivemos numa época em que as pessoas amam mais a si mesmos do que aos outros. Vivemos numa época de egolatria, em que eu sou o mais importante do que tudo, que o que importa é eu me amar. O que importa é eu me amar. Não importa amar as outras pessoas. É fácil ser cristão num mundo como esse, porque afinal de contas ser cristão implica em amar as outras pessoas. Avarentos. Vivemos na época das pessoas avarentas ou não, irmãos? Da acumulação excessiva, da falta de distribuição, da concentração de renda, da desigualdade. Presunçosos. Alguém falou para mim essa semana no Facebook, da página do blog. Eu quis falar do pastor Bulhon, da programação do pastor Bulhon para algumas pessoas. Fui tão maltratada. Você é maltratado para convidar a pessoa para assistir uma programação para falar de Deus. Há uma presunção, uma soberba. É o tempo em que nós vivemos. Blasfemos. Já repararam quantas pessoas... Hoje virou assim... Você quer fazer sucesso, fala mal de Deus. Você quer mídia, fale mal de Deus. Tire sarro de Deus. As pessoas gostam das piadas que envolvem Deus. Blasfêmia. Desobediente a pais e mães. E aqui pode inverter também, né? Porque a desobediência aos pais e às mães, filhos matando pais... Mas a gente vê o contrário também, né? Pais matando os filhos. Ingratos. Terrível isso, né, irmãos? Eu não sei qual é o que mais incomoda vocês. Talvez esse seja o defeito que mais me incomode. A ingratidão. A ingratidão. É terrível você ver uma pessoa que é ingrata, que só sabe receber e que não reconhece que recebeu. Profanos. A cada ano, uma semana, alguns lugares o ano inteiro, nem para, né? Carnaval, tudo que pode acontecer de errado acontece nesses dias. Sem afeto natural, o pastor falou ontem aqui de manhã também. Há uma inversão, né, completa.
As pessoas hoje já são ensinadas e, entre aspas, catequizadas desde pequenos que vale qualquer coisa. Deus falou assim: eu fiz o homem e fiz a mulher. Mas não é isso que a gente aprende na época que a gente vive hoje. Não há mais problema nenhum em ser diferente do plano de Deus, do plano que a Bíblia esquadrinhou. Irreconciliáveis, é tão difícil pedir perdão, é tão difícil para os homens dos nossos dias conviverem com o seu semelhante, aceitarem as diferenças, perdoarem. Às vezes a gente briga com as pessoas sem a pessoa saber que ela estava brigando com a gente. A pessoa virou a cara para você, você não sabe nem por que ela virou a cara para você, porque você fez alguma coisa que saiu daquele quadradinho do padrão dela. Você nem está sabendo o que você fez para ela. Você vai ter, se você quiser se reconciliar, você vai ter que procurar a pessoa e perguntar o que você fez para ela, porque talvez para você foi uma coisa comum e para ela foi uma coisa incomum, e agora ela não quer mais falar com você. Irreconciliáveis, caluniadores, é tão fácil falar mal dos outros, não? Incontinentes, as pessoas não têm mais nenhum tipo de freio. Aqui em Curitiba vocês tiveram um caso há pouco tempo, né? Uma pessoa, quanto que estava? 180 por hora na rua, embriagado. Incontinentes, cruéis, nem preciso falar sobre isso. Sem amor para com os bons, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites desse mundo do que de Deus. Que quadro triste, não, irmãos? Que quadro triste. Eu fiz questão de colocar esse quadro tenebroso do homem não controlado por Deus e do homem que é controlado por Deus, que precisa lembrar que depende dele para continuar perto dele, porque nem disso nós não somos capazes, de ficar perto de Deus. Mas eu coloquei isso pelo seguinte: gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que num mundo em que os homens são dessa forma, quando eles se unem, o que acontece? O que acontece quando os homens se unem, irmãos? Se eles são assim, e eles não, se nós somos assim. Porque ninguém aqui se engane. Eu falei isso na classe bíblica há pouco tempo. Ninguém aqui se engane. O bicho que tem dentro das pessoas que estão agindo dessa forma está dentro de mim e dentro de vocês. E esse bicho chama pecado. E se nós não nos colocarmos debaixo da mão de Deus, eles se manifestam a qualquer momento. Mais cedo ou mais tarde vai se manifestar. Mas o fato é, os homens que se unem e os homens que têm essa característica, pode ser coisa boa? Pode ser coisa boa? E nós, que estamos debaixo da mão de Deus e queremos andar com Deus, podemos nos unir com esses homens? O que diz a Bíblia? Aonde não tem a cruz, você pode estar lá? Essa é a pergunta. Aonde não tem a cruz, eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Ontem à tarde, nós saímos aqui da igreja, até na parte da tarde nós fomos até uma instituição. Fomos ver uma palestra sobre família. E eu sentado ali, eu me traí, porque eu não tinha fechado ainda a apresentação, eu não sabia ainda como é que é a sequência das coisas, e eu pensei assim, fiquei pensando, Marcelo, aquela parte da apresentação que você vai falar determinada, você pensou em falar determinada coisa, não está certo. Porque olha aqui, olha essas pessoas que estão à sua volta, pessoas fazendo bem, pessoas pensando em família. E a palestra começou. E no meio da palestra, a pessoa que estava palestrando, por duas oportunidades, ela colocou algumas coisas que são completamente contrárias ao que eu tinha ouvido aqui de manhã. Numa delas ela falou assim, nós estamos evoluindo, né? E todo mundo que estava naquele lugar falou assim, não, nós estamos evoluindo. A humanidade está melhorando. Essa era a conclusão. A segunda coisa que ela falou na palestra, ela falou assim, falando uma palestra sobre família, ela falou assim, hoje já estão catalogados 19 tipos diferentes de famílias. E ela falou assim, não há problema nenhum nisso.
Não há problema nenhum nisso. Porque afinal de contas o que vale é ser feliz. E quando ela falou isso, eu pensei, é por isso que eu não posso fazer parte de algo como o que eles estão fazendo aqui. Eles podem estar fazendo com a maior das boas vontades, maior boa vontade. Mas não é, ali não está o quê? A cruz de Cristo. 2 Coríntios 6, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Muito claro isso, né, irmãos? Há alguma dificuldade da gente entender que há lugares em que nós não devemos colocar os nossos pés? O que não falta no nosso mundo hoje são instituições com 2 tipos de perfil, pelo menos. O primeiro, em que você não pode falar nada sobre Deus. O segundo, Deus vale. E aqui a gente não discute religião. O que você está fazendo lá? O que eu e você podemos fazer lá? Se ali não é aceito Deus, ou se ali não se pode falar sobre Deus. Ah, mas nós cantamos aqui, né? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. É verdade. Nós entramos e saímos. Lembra o que Jesus falou para os apóstolos? Vocês vão, vocês entrem na cidade e vocês preguem o evangelho. E se não aceitar, vocês façam o quê? Limpem até as suas sandálias. Nós temos a mania de achar que nós vamos transformar o mundo. Nós não vamos. Nós não vamos. O poder do Espírito de Deus pode transformar o mundo. Nós não vamos convencer as pessoas que não querem aceitar a Deus. Mais do que isso. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por que eu coloquei esse verso aqui? Porque existem muitos lugares que falam que aceitam a cruz, que falam que aceitam a Cristo. Mas nós podemos estar nesses lugares, irmãos? Porque Deus deu 2 características da igreja dele nos últimos dias. Quais são? Os que guardam os mandamentos. E aqui você já cortou 95%, se não mais. E os que têm a fé em Jesus. Outra parte no Apocalipse diz que a fé em Jesus é o espírito de profecia. A igreja onde tem a cruz, ela é profética ou não? Nós não tínhamos a intenção de entrar de forma doutrinária nos assuntos. Vocês lembram que quem esteve aqui a semana passada, retrasada, eu falei sobre isso. Mas nós deveríamos passar por esses temas para entender algumas outras coisas. Nós dependemos disso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem estiver com a Bíblia aberta, estudando a Bíblia, não corre o risco de errar. Não corre o risco de errar no primeiro grupo e entrar em lugares onde a gente não deveria entrar. Não corre o risco de entrar no segundo grupo, achando que ali estão seguindo a Cristo, como Ele disse que deveriam seguir. Eu falei sobre Mateus. Quando eu falei sobre Mateus, eu quis seguir o mais próximo possível das palavras de Jesus, para a gente poder fazer o estudo, para a gente poder analisar algumas questões aqui. E por isso eu coloquei Apocalipse 1. Porque o Apocalipse ele é a revelação de quem? De Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Através de João nos chega a palavra do Apocalipse nos últimos dias para nos mostrar algumas coisas. E as coisas que a gente quer ver hoje, já partimos do homem como ser individual e vamos agora analisar algumas coisas do coletivo que acontece à nossa volta. E vamos ver se as profecias e como Deus falou que aconteceria estão acontecendo. Vamos lá para Apocalipse 17, que diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha 7 cabeças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. O texto continua:
E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. Nós não vamos tomar detalhes, vamos apenas lembrar de uma coisa. O que é mulher mesmo em profecia, irmãos? Igreja. Vamos voltar. Quando fala ali, a grande prostituta, está falando do quê? De uma mulher. De igreja ou de igrejas. Esse é o único link que nós vamos fazer hoje. E eles o quê? E ela o quê? Fornicou com quem? Com os reis da terra. Próximo verso, vai dizer o seguinte: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Para efeito do que a gente está estudando aqui hoje, apenas 2 coisas são importantes. A primeira, há um envolvimento de uma mulher, que representa em profecia igreja ou igrejas, nesse caso igreja, né? Com os reis da terra. 2 coisas importantes então para analisar. A primeira, há um fundo religioso. A segunda coisa importante para a gente analisar, há um fundo político. Igreja e reis da terra. Por que eu estou chamando a atenção para isso, irmãos? Pelo seguinte: nós temos pelo menos 3 vetores que estão andando em paralelo no tempo em que nós vivemos. Pelo menos 3. Ali eu listei ONU, União Europeia, diálogo interreligioso e ecumenismo. Mas ONU e União Europeia, você pode entender como aliança das civilizações, ou como o poder político mundial tem agido nos nossos dias hoje. O segundo ponto, o diálogo interreligioso, e o terceiro ponto, o ecumenismo. O que eles têm feito? Porque lembrem, a nossa proposta aqui é analisar os fatos para saber se a profecia está ocorrendo da forma como Deus previu que aconteceria. Então, na política, vamos ver algumas notícias da política do nosso tempo? Religiões podem garantir a estabilidade mundial. Foi o que disse o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Notícia de fevereiro de 2012. A ONU acredita que a união das religiões é importante. Para quê? Que é importante? Para ter garantia da estabilidade mundial. Mais embaixo, no encontro que reuniu representantes de diferentes confissões religiosas, o embaixador Al-Nasser disse que as religiões e as Nações Unidas têm muito em comum. Ora, mas a ONU não é um órgão político? Por que a ONU está envolvida com religião? Por que é importante para a ONU que as religiões se unam? Próximo. Março de 2012. ONU insiste para que haja união de todas as religiões. Vocês já ouviram falar de união de religiões alguma vez, irmãos? Reconhecemos e celebramos os valores que são partilhados pelas tradições religiosas. Ele afirmou também que as religiões têm princípios comuns que podem ser usados para trazer unidade e harmonia entre as pessoas. Próximo. Essa aqui é muito interessante. Isso é de julho de 2012, saiu num site chamado Mídia Sem Máscara. Tem toda uma vertente política nesse site, mas quem controla o site é um filósofo que escreve, se eu não salvo engano, para o Jornal do Brasil e para o Diário do Comércio. E eu destaquei algumas coisas que eles disseram nessa notícia. A religião global da URI. O que é isso, né? Em outubro de 2010, em Florianópolis, foi realizado o Seminário Internacional de Tecnologia para a Mudança Social, promovido por diversas organizações nacionais e regionais, entre elas o ICOM. Além de grandes empresas como o Grupo RBS, Fundação Itaú, Fundação Maurício Strock Sobrinho, sob o slogan Together is Better.
O evento propunha-se a construir uma presença digital relevante e aproveitar os meios tecnológicos disponíveis para propagar sua causa social. Parece política, não parece? Parece política. Mas olha aqui, ó, a causa social nesse caso é o grande mote. Por quê? O destaque do seminário foi a presença de um palestrante internacional, o professor Emmett Carson, presidente e fundador da Silicon Valley Community Foundation, considerado uma das principais lideranças do terceiro setor, ONGs, nos Estados Unidos. Carson é responsável pela gestão de mais de 1.500 fundos de investimento social de empreendedores da área de tecnologia de empresas como eBay, Google e Sun Microsystems. Doação de cerca de 1 milhão para uma organização chamada United Religions Initiative, URI. Muitos dizem que a URI busca ter o status da ONU. Mas veja, mas ela é parte dessa grande rede de ONGs que formam a mais cara das ONGs, nas palavras de Heitor de Paola. Entendam. Instituições particulares envolvidas com a ONU, financiando o quê? Qual é a intenção? Essa organização gigantesca tem entre seus objetivos públicos o relacionamento e a integração entre as várias religiões, a fim de criar uma cultura de paz, justiça e igualdade para todos os seres vivos. Mas como é que eles querem fazer isso? Leia ali, ó. Limitar a evangelização cristã em nome da promoção interreligiosa da paz. Você tem pregado o evangelho, irmãos? Está com os dias contados. Em alguns lugares do mundo você ainda tem facilidade para fazer isso, em outros já não tem. A intenção é não ter em lugar nenhum. Marginalizar os cristãos conservadores como intolerantes e fundamentalistas. Você conhece alguma igreja conservadora? Acho que por acaso você está em uma. Você conhece alguma igreja, não somos intolerantes, mas fundamentalistas? Aliás, fundamentalista se tornou um termo pejorativo, né? Mas está errado. É como você dizer que a pessoa tem algum tipo de problema porque ela é radical. Fundamentalista ou radical é aquela pessoa que tem fundamento, ou que tem uma raiz, tem um radical. Isso não quer dizer, não é mal em si mesmo. Isso quer dizer que a pessoa tem lastro. Isso quer dizer que a pessoa tem princípios definidos, que não se movem com qualquer vento de doutrina. 3. Preparar o caminho para uma nova espiritualidade global, que possa acomodar formas mais domésticas das atuais religiões e movimentos espirituais. Em outras palavras, faça a sua religião, back home. Cada um faz a sua. 4. Promover uma nova ética global coletivista. Você quer uma época mais coletiva do que essa que a gente vive hoje? Que todo mundo anda como boi atrás? Vou voltar ao exemplo da maledeta da novela. O cara usa uma camisa na novela, todo mundo compra a camisa. 5. A ideia de que o principal objetivo da religião é a reforma social a serviço de Deus. Esse não é o princípio da religião. O princípio da religião não é social. Nós também podemos aplicar a religião no âmbito social. Mas o princípio da religião é adorar a Deus, é reconhecer quem Ele é, e levar a boa mensagem e a boa notícia do Evangelho para as pessoas. A ideia de que todas as religiões e movimentos espirituais são iguais, verdadeiros e igualmente eficazes como caminho para a comunhão de Deus. Lembra daquele verso? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. De fato, aquela ideia é verdadeira, né? Todos os caminhos levam a Roma. Esse tipo de caminho. E vocês entenderam o trocadilho. Controle populacional, elevar a respeitabilidade de cultos, como ocultismo, bruxaria, teosofia e outras formas discriminadas de religião. Nós não vamos ver isso hoje, vamos ver em outro dia, mas está muito em voga hoje. Você não poder mais contrariar nenhuma religião. Está muito em voga hoje. Por isso, volto a dizer, o tempo de pregar o Evangelho é hoje. O pastor Bulhão passou a semana inteira falando, né? Que a salvação é agora. O tempo de pregar o Evangelho é hoje.
A URI foi fundada, não sei porquê, né? Pelo bispo episcopal da Califórnia, William Swing, em 95. Eu acho que eu repeti o slide. Pulando. Campanha alemã quer reaproximar católicos e protestantes. Figuras conhecidas da Alemanha, olha que interessante, nas áreas política, cultura, esporte e entretenimento, apresentaram uma declaração em Berlim fazendo um apelo urgente pela unidade entre as igrejas católica e protestante. O ecumenismo agora, um só Deus, uma só fé, uma só igreja. Ora, o que tem a ver o entretenimento, a cultura, a política, com a união de igrejas? Qual é o interesse? Qual é o interesse? Aliança das Civilizações, também patrocinada pela ONU. Aqui é uma notícia sobre futebol, não tem muita importância. Mas o fato é, existe uma aliança das civilizações, patrocinada pela ONU, de forma que a política influa nas coisas da religião. Está em voga hoje, está em andamento hoje. Próximo assunto, diálogo interreligioso. Durante muito tempo eu tive muita dificuldade em entender algumas coisas. Por exemplo, como é que se cumpre a profecia você pensando no Islã? Qual é o papel do Islã? Quanto está hoje? 2 bilhões de pessoas? 2 bilhões de pessoas no mundo. Maior já do que o cristianismo, inclusive. Como que se cumpre isso? Diálogo interreligioso. Vamos ver o que estão fazendo? 19 de setembro de 2012. Papa sobre a viagem ao Líbano. Sinal profético de paz. Agora olha o que ele disse. O Papa dirigiu um agradecimento especial às autoridades civis e eclesiásticas do Líbano e pelo acolhimento que lhe foi reservado, inclusive por outras comunidades religiosas. Os muçulmanos me acolheram com grande respeito e sincera consideração. Parece que chegou a hora de dar juntos um testemunho sincero e decidido contra as divisões, a violência e as guerras. Ah, Marcelo, mas essa é a posição do Papa. E a posição deles, dos muçulmanos, em relação ao Papa? Uma primeira leitura poderia induzir a conclusão de que a manifestação seria de mera retórica, inteiramente unilateral, do Papa em relação aos muçulmanos. Outras manifestações afastam essa impressão. Veja, patriarcas agradecem chamado do Papa paz para a Síria. Gostaríamos que o Papa ficasse mais tempo, afirma assessor de líder muçulmano no Líbano. E eu destaco, em uma declaração recolhida pela agência vaticana Fides, os líderes religiosos que expressaram seu grande consolo por estar do mesmo lado que o Santo Padre, na visão da existência insubstituível dos cristãos no Oriente Médio. Mas, como suprema autoridade moral, o Papa ofereceu critérios éticos sem interferir na política, recordando à comunidade internacional a responsabilidade de salvar a vida da população, em especial das minorias da Síria. Também, a visita de Bento XVI ao Líbano demonstrou ao mundo que o povo libanês, cristãos e muçulmanos estão unidos, enquanto que os partidos políticos e as facções se dividem e criam conflito. Vê você alguma dificuldade que em algum momento eles possam se alinhar definitivamente? Já há reciprocidade no diálogo. Eu tomei o cuidado mais uma vez, até por uma questão de espaço e de tempo, de colocar nessa apresentação aqui apenas as coisas mais recentes. Mas se você for explorar, você vai ver que já está muito mais avançado do que isso. Muito mais avançado do que isso. O Vaticano quer se unir a muçulmanos contra o secularismo. E isso é um vetor importante para a gente analisar as notícias de hoje. Porque hoje se procura temas que possam unir. Um dos temas que a gente tem para unir as pessoas hoje é a questão do secularismo, especialmente as pessoas religiosas. As religiões estão perdendo muitos crentes. As religiões estão perdendo muito espaço. Ou para o ateísmo, ou para os religiosos que não frequentam nenhum tipo de igreja. Há uma preocupação no meio religioso com isso. Eles querem se unir. Mais uma, cristãos e muçulmanos unidos no diálogo interreligioso. E aí o professor Siquiberto Marques fez um comentário. O diálogo interreligioso tem por objetivo unir os cristãos com as outras religiões
E o ecumenismo tem por objetivo unir os cristãos entre si. Quem faz parte da igreja há um pouco mais de tempo, quem já estudou sobre profecia, já ouviu muito falar sobre ecumenismo. O que tem acontecido no ecumenismo atualmente? Bento XVI, novembro de 2012. Esforço ecumênico deve contribuir para solucionar crise de fé. O mesmo problema que a gente viu no slide anterior sobre a união entre muçulmanos e católicos. Divisão entre cristãos é obstáculo para a evangelização, diz o cardeal. Lembra que Cristo falou assim: nós queremos que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. Mas era desse tipo de união que Deus estava falando? Que Cristo estava falando? Não era desse tipo de união. Era um em propósito, um em obediência, um em entender o plano de Deus, não simplesmente afastar pontos divergentes de doutrina e agora vamos todos andar juntos. Não era essa a ideia de Deus, mas é essa a ideia que vem sendo pregada. Novembro de 2012, a importância do ecumenismo para a nova evangelização. Todas as notícias recentes. Novembro de 2012, na Alemanha, não é marcação não, tá, Clóvis? Não é marcação não, tá bom? Na Alemanha, católicos convidam protestantes para celebrar ecumenicamente os 500 anos da Reforma. Eu não vou fazer comentário nenhum sobre isso, porque vai ter um outro slide e aí a gente vai comentar. Mas guardem essa informação. Líder batista participa de encontro de bispos no Vaticano e convoca a união. Fragmentada a mensagem do Evangelho é inaudível. Conselho Mundial das Igrejas prepara a 10ª Assembleia em 2013. Qual é o tema? Senhor da vida, conduze-nos à justiça e à paz. A finalidade é reafirmar a unidade das igrejas em Cristo e planejar um futuro comum. Todos adoradores juntos com uma só fé. Deverão participar mais de 300 comunidades religiosas. Igrejas cristãs na Europa determinadas a trabalhar em conjunto. As igrejas cristãs presentes na Europa estão determinadas a trabalhar em conjunto para contrariar os problemas econômicos, sociais, políticos e espirituais que assolam o continente. Percebem que é recorrente? Essa é de fevereiro de 2012, são todas notícias recentes. É um tema que está o tempo todo na mídia. Ortodoxos russos e católicos poloneses assinam reconciliação histórica. Os cismas também estão desaparecendo. Dentro da própria cristandade. Estão desaparecendo. Vou destacar algumas coisas aqui. 3 coisas que me chamam a atenção. Bento XVI inclui ateus na reunião de Assis. Há uma preocupação também em trazer para perto do ecumenismo aqueles que não acreditam em Deus. Vocês vão lembrar que muito se tem falado no alinhamento ideológico acerca de criação e evolução. A Igreja Católica tem apoiado muito isso, dizendo que não há incompatibilidade nenhuma em se pensar em evolução e criação. 2 coisas absolutamente díspares. Outra coisa que chama atenção: protestantes pedem ao Papa a celebração conjunta dos 500 anos da Reforma. Lembra que eu falei do outro slide? Ali o Vaticano convidava. Mas olha aqui, em setembro de 2011, muito antes, os protestantes, esse amigo meu de Portugal, Felipe, hoje comentou, né? Protestantes de quê? Quem são os protestantes? Estão protestando do quê? Parece que perdeu completamente a identidade, né? Completamente a identidade, a ponto de pedir ao Papa a celebração conjunta dos 500 anos da Reforma. É um contrassenso completo. A Igreja Católica mudou alguma coisa? Mudou alguma doutrina? Mudou algum rito? Como é que os protestantes podem voltar para debaixo para comemorar a Reforma, da onde eles saíram porque eram completamente incompatíveis? Teólogo protestante pede para que líderes de igrejas nomeiem o Papa como líder religioso de
todos os cristãos, agosto de 2011. Essa proposta lembra a que foi feita pelo bispo Friedrich, da Igreja Luterana da Baviera, há 10 anos. Ele argumentava que o Papa poderia ser aceito como porta-voz do cristianismo mundial, como serviço ecumênico de unidade. Você consegue pensar em representantes da Igreja Luterana pedindo para estar de volta embaixo da autoridade do Papa? Você consegue pensar porque você conhece a profecia. Mas se você conhece a profecia e vê algo assim, o que passa pela sua mente? Qual é o tempo em que você vive? Qual é o tempo em que você vive? Veja mais isso. O ecumenismo e a crise econômica mundial. Comentário do professor Sigberto. Interessante essa notícia para quem está atento aos fatos do cumprimento das profecias do fim. Como já estamos anunciando desde por volta do ano 2000, o ecumenismo tem por objetivo popular e político dar uma contribuição decisiva e incontestável para a melhoria das condições de vida no planeta. A Bíblia denomina isso de paz e segurança. Continuação nós vamos deixar para outro dia. Paz e segurança. É isso que estão se buscando. Temas que possam unir. Outro tema. Papa e Patriarca de Constantinopla saúdam um encontro teológico sobre ecologia. Bento XVI pediu que os cristãos de todo o mundo assumam um compromisso comum na salvaguarda do meio ambiente. Os temas são diferentes, mas a intenção é uma só: que todos os cristãos se unam. Isso parece muito bom, não é? Não parece? É um tema muito convidativo para quem não conhece a profecia e que não sabe por que isso vai acontecer. Encontro de religiões em busca de paz. Essa é um pouco mais antiga. Concluiu-se ontem em Brasília um encontro que reunia judeus, muçulmanos, cristãos, hindus, budistas, representantes de religiões africanas e indígenas, promovidas por uma ONG, para discutir pontos convergentes entre as crenças e definir estratégias para paz. Qual é o tema, irmãos? Qual é o tema que vai unir definitivamente os cristãos? Qual é o tema que definitivamente vai unir, através do diálogo religioso, não somente os cristãos, mas as outras vertentes religiosas? Qual é o tema que, além de unir cristãos e outras vertentes religiosas, unirá também as autoridades políticas? Nós temos aqui alguns: ecologia, crise econômica, paz. O que Deus diz? Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que estava grávida, e de modo nenhum escaparão. Paz. Só há paz em um lugar: na pessoa do Senhor Jesus. Esse tipo de paz fabricada, esse tipo de paz não prevalece. Não é a paz que eles estão buscando. Não é a paz. Os intentos são outros. Por que os intentos são outros, irmãos? Porque essas instituições, vocês vão se lembrar do que falamos no começo, essas instituições não são feitas com a cruz. Nenhuma delas. Ou elas negam a cruz, ou elas não querem falar sobre a cruz. Olha que interessante isso. A história mostra que as igrejas com poder político provaram ser tão suscetíveis a perseguirem e oprimirem os dissidentes, assim como fizeram os secularistas quando tiveram esse poder na mão. Não importa se é igreja ou se é poder secular. Quando tem o poder na mão, resulta em perseguição. Em certo sentido, a desunião da igreja ajudou a impedi-la de ganhar o tipo de força política que se revelou ruinoso em suas mãos no passado. Mais de 2 séculos atrás, James Madison escreveu: a liberdade decorre da multiplicidade de seitas que permeia a América e que é a melhor e a única garantia para a liberdade religiosa em qualquer sociedade. Porque onde há uma tal variedade de seitas, não pode haver uma maioria de uma qualquer seita para oprimir e perseguir as restantes. Poderiam as igrejas de hoje, uma vez que estão unidas,
acumular suficiente poder político para se tornar uma ameaça de novo? Clifford Goldstein, na revista Sinais dos Tempos, de maio de 2008. Na verdade, é isso que se procura: poder. Poder. Na verdade, é isso aqui que se procura. Deus por 2 vezes falou assim: espalhem-se. Espalhem-se. Tanto na criação, como depois do dilúvio. Mas o plano de Satanás não é esse. O plano de Satanás é esse aqui, ó. Ser Deus na terra. Estar acima dos planos de Deus. Eu não sei se vocês já viram. Esse é o Parlamento Europeu. Aquela bandeira na frente tem 12 estrelas. Faz emissão a uma igreja no Apocalipse. Eu não sei se vocês conseguem perceber a semelhança. Esse é o tempo em que nós vivemos. Nós temos 3 tipos de agentes em ação. O primeiro agente é um agente político. O segundo agente é um agente que tenta misturar religiões plenamente. Agente é unir aqueles que andam, ou pelo menos dizem que andam, debaixo da bandeira de Cristo. Isso estava previsto na profecia que aconteceria. Isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Queridos, eu termino aqui falando a mesma coisa que eu falei a semana passada. Completando, para não deixar meu filho com medo mais uma vez. Isso, nada disso aqui é objeto de temor para nós. Tudo isso aqui é objeto de grande alegria, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Nós não temos o que temer, desde que estejamos próximos dele. E eu falei isso na semana passada e vou falar para vocês aqui de novo e nas próximas semanas, com os outros assuntos. Qual o assunto, Marcelo? Nós vimos aqui poderes políticos e poderes religiosos. Quais são as suas intenções? O que eles vêm fazendo isoladamente? Nós veremos isso na próxima semana. Mas quero lhes deixar mais uma vez com a mesma palavra que deixei na semana passada. Eu não sei quando Cristo vai voltar. É óbvio. Nenhum de nós sabe. Mas o que eu sei é que podia ser agora. Porque todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo agora. Nós vimos os sinais de Mateus 24 na semana passada, grandes sinais. Nós vimos hoje sinais individuais dos homens. Nós vimos hoje sinais coletivos dos homens. Mas não é só isso que está acontecendo. Tem mais coisa. E a gente pode estar junto aqui na próxima semana para estudar as outras coisas. Para hoje, gostaria de que vocês ficassem em pé. Vamos fazer uma oração para encerrar a programação. Depois o Altair ainda vai conversar com vocês um pouquinho. Pai querido que estás nos céus, grande é o teu nome, grande é o teu poder, porque o Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor é o Rei dos reis e é o único que merece honra, glória e louvor. Obrigado, Senhor, pela Bíblia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não faz nada sem antes avisar através dos seus profetas. Obrigado, Senhor, porque somos objeto do teu amor. Somos objeto do teu desejo de estar conosco. E nós te pedimos, Senhor, que vivamos com essa certeza no coração de que Cristo vai voltar. Nós não sabemos quando, Senhor, mas nós temos que viver com essa convicção. Mais do que viver com essa convicção de que Ele vai voltar, Senhor, nós temos que viver com o desejo de que Ele volte. Não adianta apenas saber que Ele vai voltar. Nós temos que viver de acordo com essa convicção que temos. Nós temos que andar contigo e só podemos andar contigo, Senhor, através do poder do Teu Espírito, não há outra forma. Por isso te pedimos mais uma vez, Senhor, nos batisma com o Teu Santo Espírito a cada dia. Nos convence do pecado, da justiça, do juízo, Senhor. Nos faz viver pelo Teu poder de acordo com a Tua vontade, não porque a Tua vontade é tirana, não, Senhor, porque a Tua vontade é o melhor para nós. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus.
nos dá uma semana feliz, Senhor, uma semana feliz na Tua companhia. Não importa o que vai acontecer durante esses dias, Senhor, mas que nós tenhamos a alegria de saber que somos Teus. É o que nós Te pedimos e o que Te agradecemos, no nome santo e maravilhoso do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Boa noite.